Oi, pessoal, voltando no slide que eu fiquei de passar para vocês, tá? Agora a gente vai ver as mudanças que ocorrem e as diferentes paisagens no mundo, tá certo? A primeira imagem é de uma paisagem que fica em Sydney, lá na Austrália. Então, o que a gente pode observar aí nessa paisagem? Nessa paisagem tem muitas construções, muitos edifícios. A gente percebe aí uma ponte, que nessa ponte foi usada tecnologia. Nós percebemos também que a paisagem está bem organizada, tá certo? Então, a gente está percebendo as transformações nas paisagens. E essa paisagem é de outro continente, tá certo? Não é o nosso continente. É uma paisagem que fica lá na Austrália. Então a gente percebe aí que isso é uma paisagem de um país rico, tá? Um país desenvolvido, está tudo bem organizado e bem planejado. A próxima imagem é de uma paisagem em uma cidade lá na China, que nós podemos observar que é uma imagem de uma paisagem geográfica, uma paisagem urbana, ao mesmo tempo que ela apresenta alguns prédios, tem também várias casas. A gente percebe que a população está aglomerada no centro da cidade. Tem alguns carros passando junto de alguns camelôs. Então, essa cidade é bem parecida com as cidades aqui que ficam no Brasil. Então, não é uma cidade planejada, não é uma paisagem de um país desenvolvido, é uma paisagem de um país emergente que está ainda em desenvolvimento. Então, a gente percebe alguns contrastes aí na paisagem. Tem uma bela construção, mas a gente também vê situações de construções que são precárias também. E a gente vê que a paisagem não está tão organizada quanto a imagem da primeira paisagem, que é de um país rico e desenvolvido. A próxima imagem é de uma paisagem que fica no Sudão do Sul, que é um país que fica lá no continente africano. É um dos países mais pobres do mundo. O que a gente percebe aí nessa paisagem? Ela é totalmente diferente da primeira e da segunda imagem. Então, o que a gente está observando aí? A paisagem é urbana ou é rural? Então, a paisagem é urbana, mas as construções são bem diferentes da primeira e da segunda imagem. Então, as pessoas aí estão vivendo em situações precárias. Então, são pessoas que estão vivendo na extrema pobreza, na miséria. A gente percebe na imagem que essas pessoas não têm acesso ao saneamento básico. O esgoto está passando aí próximo às crianças. Então, a gente percebe que não tem também avenidas, não está passando carros aí nessa imagem, tá certo? Bem diferente da imagem 1 e da imagem 2. A próxima imagem é uma imagem que foi utilizada no exercício que vocês irão fazer aí em casa. Então, é uma cidade chamada Accra, que fica no país de Gana. Então, essa paisagem é de uma paisagem urbana, o que vocês vão observar aí nessa imagem e na outra imagem, que será a última imagem passada para vocês. Vocês vão me dizer se essa paisagem é natural ou é geográfica. Se ela é geográfica, ela é uma paisagem rural ou é uma paisagem urbana. Quais são os elementos que estão presentes nessa paisagem? São elementos culturais, naturais? Quais elementos são esses? A gente percebe construções, percebe que tem automóveis. Então, tem pessoas circulando aí na imagem, isso que vocês vão me dizer no exercício. A próxima imagem é bem diferente da primeira, que foi de Gana, né? Então, a próxima imagem é de Tóquio, que fica lá no Japão.
Vocês vão me dizer se ela é uma paisagem urbana ou rural. A gente já percebe que é uma paisagem urbana. Então, vocês vão me dizer quais são os elementos presentes aí. As construções são em formas de quê? Casas, prédios. Se tem tecnologia empregada aí nessa paisagem, quais são as mudanças que você percebe nessa paisagem e na outra paisagem de Gana? Quais são as diferenças entre as duas paisagens, mesmo sendo uma paisagem urbana? Quais são as diferenças que a gente encontra? Lembra que eu falei que as paisagens são diferentes em cada lugar do mundo? Então, isso vai de acordo com a necessidade de cada sociedade. Lembrando que a primeira imagem, que é de Gana, é de um continente que não é desenvolvido. Então, Gana não é um país desenvolvido, não é um país rico. Já o Japão é um país desenvolvido, é um país rico. Vocês vão me falar quais são as mudanças que vocês percebem, tanto em Gana quanto em Tóquio, tá certo? Um beijo.